iniciando aqui a gravação para disponibilizar para vocês depois lá. Então, assim, a prova do segundo ano, ela vai ter 110 itens, tá? A do primeiro ano, vocês fizeram 100 no ano passado, tá? E a do segundo ano tem 10 a mais, ok? Isso significa que nós teremos um quantitativo maior, por exemplo, de itens do tipo A, que são os de certo e errado. Então, lá no primeiro ano nós tínhamos uns 80. Aqui no segundo ano nós teremos uns 90, tá? Ou mais, 90 e poucos, dependendo da época, certo? Então, aquele item de certo e errado, que é o mais perigoso, nós teremos mais deles aqui, ok? Então, beleza. Mas a estrutura em geral é a mesma. Vocês têm a listagem de obras para estudar, mais os conteúdos escolares. Eu não sei qual foi a estratégia que vocês utilizaram ano passado para estudar para o PAS 1, né? Mas a estratégia para o PAS é, se você não estudar as obras, difícil você superar, por exemplo, 50 pontos. É mais complicado você superar metade da prova. Para quem é de escola particular, o ideal, o balizador, é você tirar acima de 50, certo? Então você sente que você está bem quando você tira acima de 50 na etapa, certo? Ah, professor, mas eu tirei 40 e poucos na primeira etapa. Não tem problema. Para a escola particular, tranquilo, é o caminho. Agora a gente ralar para melhorar ainda, para superar 50 na etapa 2, na etapa 3. Isso porque nas etapas você tem pesos diferentes, né? Você tem lá no PAS 1, você vai ter peso 1, então o pessoal já sabe que lá no primeiro ano vocês estão entrando, estão se acostumando com a prova, vão entender qual que é a lógica da prova, então tem peso 1. Isso reflete lá no final, na sua nota final, apenas em 16% da sua nota final, tá? E aí você vai ter lá o PAS 2, que é o que vocês vão fazer agora, que vai ter peso 2. E isso já tem uma quantidade maior ali, né, de importância na sua nota, então isso vai superar 35%, 36% ali da sua nota final. E o PAS 3 vai ser peso 3, e isso aqui vai ser 50% da sua nota final. Ou seja, a nota do terceiro ano é metade da sua nota final, tá? A do PAS 2, que é essa que vocês vão fazer agora, é mais de 30% da sua nota final. Então, do segundo ano em diante, a coisa é séria. Então, quanto melhor a nota que você tirar, melhor vai ser o seu resultado, certo? Então não tem problema se você tirou abaixo de 50 no PAS 1. Não tem problema, tá? Então, quem é de escola particular, a nossa referência, se eu estou indo bem ou não, é saber se eu estou tirando acima ou abaixo de 50, tá? E aí, o estudo, ele tem que conjugar as obras com as matérias escolares, tá? As matérias vão fazer a diferença. Geografia, história, português, matemática, filosofia, sociologia, tudo isso aí junto com as obras. Um erro que alguns candidatos cometem é estudar somente as matérias. Se você estudar somente as matérias, você vai se dar mal, porque a gente precisa estudar isso conectado, né? E não é todo assunto das matérias que cai. Por exemplo, de matemática, de tudo que você estuda no segundo ano, se você estudar somente isso aqui, funções trigonométricas, funções exponencial e logarítmicas e geometria espacial, já é o suficiente para sua prova, tá? Vez ou outra pode aparecer uma questão da parte de baixo, mas só esses 3 tópicos de tudo que você vê no segundo é o que importa para a prova, tá? E na parte de exponencial e logaritmos não é tudo que você viu, é só a parte das funções, certo? Lógico que a parte da equação é uma base para você, mas às vezes a gente vê muita coisa lá que a gente nem vai usar aqui, tá? Nem precisa para cá. Então, o que nós temos? Assim como eu estou falando de matemática, português, geografia, história, as outras matérias também a gente vai ter um esquema como esse. E o detalhe é que a matriz do PAS, as obras, é que vão avisar para a gente o que a gente tem que dar mais importância nas matérias. E aí, às vezes, muita gente não percebe isso ou não sabe disso. Então, se eu tenho uma obra lá que vai trazer para mim a questão da escravidão no Brasil, vocês vão perceber que a maioria das obras vão dialogar com isso. É claro que eu vou ter que estudar muito e fazer muitas questões e saber tudo sobre esse período da história brasileira, tá? Se eu sei que tem uma obra que está conectada diretamente com a Revolução Francesa, eu sei que eu vou ter que estudar isso pra caramba, porque isso é certo que vai estar na minha prova, ok? Então é mais ou menos essa lógica. Então, da história geral, eu não vou precisar saber tudo.
Eu vou precisar saber o que as obras estão me avisando que eu tenho que dar ênfase, certo? Eu tenho um conhecimento geral que vocês estão tendo pelas matérias escolares, vocês aprenderam toda a parte da história, e agora, pelas obras, vocês vão mais ou menos saber o que priorizar, o que revisar mais, o que dar um cuidado maior ali, um trato maior naquele tópico, tá? Então é pelas obras que a gente faz isso. Então isso nós vamos fazer de segunda a sexta, que é sinalizar para vocês a partir das obras, analisando as obras, direcionando o que vocês vão estudar, e no domingo a gente vai pegar matemática. Tranquilo para vocês? Ok? Tá claro isso aí? Podem responder no chat ou pode abrir o microfone se quiser. Se tá ok para vocês esse panorama aqui sobre a lógica aqui do estudo, certo? A Universidade de Brasília, talvez vocês já tenham pesquisado algumas coisas a respeito da Universidade de Brasília, por isso vocês têm a intenção de estudar na Universidade de Brasília, tá? Então a Universidade de Brasília é uma das universidades brasileiras que normalmente está na ponta aí, dependendo do curso, ela é a terceira no Brasil ou segunda no Brasil, tá? Na classificação geral, aí varia de ano para ano, mas ela sempre está no top 5 brasileiro, tá? E aparece no top 100 da América Latina e tal, né? E no top 200 mundial também. Então, a universidade muito importante por conta da variedade de cursos, são mais de 100 cursos que ela oferece, e normalmente esses cursos elas têm notas muito altas, né? E tem muitas linhas de pesquisa, mestrado, doutorado, possibilidade de estudar fora, né? Eu não sei como é que é aí na UFPI, mas na federal de vocês, mas aqui, por exemplo, tem muitos alunos e professores estrangeiros, né? Então, dependendo do curso que vocês escolherem, metade dos professores de vocês são estrangeiros, né? Então, para conectar uma pesquisa, para poder fazer um intercâmbio, é bem tranquilo. A universidade, ela oferece muitas possibilidades, muitas portas. Quando vocês vão almoçar lá, quando vocês estiverem lá, né, dentro da Universidade de Brasília, lá no restaurante universitário, vocês vão perceber lá, né, a diversidade, né, tanto que tem ali de pessoas, o tanto que o negócio é amplo, assim. Então, gente do Brasil inteiro, tanto estudante quanto professores lá, vários idiomas, você escutando isso o tempo inteiro naquele seu cotidiano. Isso é muito bacana, tá? Eu me formei na Universidade Federal do Mato Grosso, eu sou de lá, mas vim para Brasília há um tempo atrás, sou professor aqui da Secretaria de Educação e também fiz mestrado na Universidade de Brasília em Engenharia, né? Não cheguei a concluir, fiz 99% do curso, comecei o mestrado em Matemática, fiz um pouco da Engenharia, mas não concluí. Então tive uma experiência na Universidade de Brasília pelo mestrado, né? Pelo mestrado lá, foi lá que eu conheci a Universidade de Brasília, que eu fiquei lá, morei na Universidade de Brasília. Lá tem a Casa do Estudante, tanto da pós-graduação quanto da graduação. Então eu tive a oportunidade de viver lá dentro da Universidade de Brasília, tá dentro do cotidiano lá, tá? E eu digo para vocês que é uma experiência muito bacana, certo? E a Universidade de Brasília, ela oferece alguns caminhos de ingresso, né? Então ela oferece o caminho pelo Enem, mas ela não usa mais o SISU, ela usa um sistema próprio, que aí lá no terceiro ano é importante vocês terem noção, né? Mas mais para frente, se vocês quiserem, eu posso detalhar melhor. O outro ingresso que nós temos é pelo vestibular tradicional. Eu não sei se a UFPI tem vestibular tradicional ainda, ou se ela está vinculada somente ao SISU, tá? Então, se alguém souber, até me responda aqui no chat, por favor. Eu não me lembro se ela está só no SISU ou se ela está com o SISU e ainda tem vestibular próprio. A Universidade de Brasília ainda tem vestibular próprio, tá? Ela tem o vestibular próprio, usa a nota do Enem também e ela usa o PAS-UNB, tá? E aí, assim, o porquê que o PAS-UNB ele é o mais interessante das três maneiras, das três propostas de ingresso? É porque aqui concentra 50% das vagas dos cursos, tá? Aqui é só 25% no vestibular e no Enem 25%. Então, por isso que o PAS-UNB, para quem quer o UNB, é a principal porta de ingresso, tá? Porque metade das vagas estão concentradas nesse processo seletivo que você faz a prova no primeiro ano, no segundo e no terceiro, certo? Então, só para entender, para situar vocês o porquê que o PAS-UNB ele tem essa relevância e importância. E a vantagem dele é cobrar apenas os conteúdos da série que você está estudando. Não é toda a universidade que tem isso, são apenas 4 universidades hoje no Brasil que fazem isso, tem esse processo desse jeito. Todas as outras, ou é pelo vestibular próprio, ou é pelo Enem, ou é pelos dois,
que vai cobrar o conteúdo de toda a sua vida escolar de uma vez só, né? Aqui não, é só mais ou menos por etapas, né? E vocês têm em cada etapa uma lista de obras para estudar e os conteúdos daquela série. Então, no segundo ano, vocês têm agora uma lista com mais de 60 obras para estudar. No terceiro ano, vocês terão uma lista com 75 obras, se não estiver enganado, para estudar. E nesse caso, coincidentemente, vai ser nesse ano, né? Quando vocês fizerem a prova do PAS 2 em março, de repente tira aí uns dias para você descansar e já começa com a lista nova, porque tem bastante coisa lá para estudar, tá bom? Então, beleza, pessoal, aqui, ó, entrando na matéria em si, essa vai ser a divisão, então nós teremos esses encontros, provavelmente faremos 8 encontros de matemática, começaremos por geometria espacial, porque é o assunto mais cobrado na prova, tá? É o mais recorrente na prova, nunca tem um ano que não apareça ali, e é isso que eu vou mostrar para vocês hoje, qual é a importância desse conteúdo, de que maneira isso é cobrado, e nós faremos juntos aqui as questões, tá? Eu vou dar um tempinho, vocês tentam fazer, a gente troca, confere o resultado, e aí a gente avança, ok? E essa lista aqui, esse slide aqui, compõe uma lista de questões que vocês já, eu vi que já foi postado ali, parece que já foi postado para vocês, que aí vocês terão acesso para poder resolver ao longo da semana e irem tirando as dúvidas que forem surgindo nas questões, postando lá no Google Sala de Aula mesmo, tá bom? Geometria espacial, pessoal, todo mundo estudou, imagino que todo mundo tenha estudado. Coloca até aqui no chat se todo mundo estudou geometria espacial, se todo mundo viu. A Maria Antônia falou que sim, a Ana Maria sim, ó, acho que todo mundo colocou que sim, né? Que estudou, então ótimo. Eu vou direcionar para vocês aqui algo que vai nortear o nosso estudo, que é o seguinte. Geometria espacial cai tanto no primeiro ano quanto no segundo, e talvez vocês tenham visto isso quando fizeram a prova do PAS 1. No PAS 1, costuma cair apenas pirâmide e prismas lá, tá? Normalmente prismas aparece mais lá. E pirâmide. Aqui, vocês terão uma concentração das questões muito grande nesses caras aqui, ó. Que para mim são os mais fáceis de se trabalhar, né? Às vezes, muito raramente, vai aparecer aqui o paralelepípedo, um cubo, mas é raro, tá? Porque isso aqui está indo mais para o primeiro. O segundo ano, a gente tem que estudar bastante esses três caras aqui. Esses três caras a gente tem que fazer muitas questões, né? E como eu disse, eles são caras muito fáceis de trabalhar, não tem muita complexidade, tá? Vocês têm outros vestibulares por aí que cobram questões muito mais complexas de geometria espacial, então vocês vão ver que as questões não são complexas. O PAS 2 de matemática, ele é mais fácil do que o PAS 1 de matemática, na minha visão, tá? Por quê? Tem menos temas para estudar. Primeiro ano são 8 temas distintos. Aqui você tem uma concentração muito menor de temas. Você tem metade de temas para estudar e um volume maior de itens. Então são assuntos mais tranquilos de se trabalhar, tá? Então beleza, geometria espacial, cilindro, cone, esfera, normalmente vai ser a nossa prioridade, tá? Como vocês viram, vou fazer um resgate aqui com vocês do que é a prova, do que seria importante de tudo aquilo que vocês viram, desses assuntos, tudo que vocês viram lá, o que eu tenho que relembrar, o que vai ser relevante para mim na hora de resolver as questões, tá? Cilindro, começando por ele, que é o preferido da prova, vocês vão ter que ter noção básica mesmo da planificação dele, né, dos elementos que compõem o cilindro, né? O cilindro tem um raio, tem uma altura, né? O corpo dele é um retângulo, né? Vocês vão ter ali as duas bases ali, a superior e a inferior, que é um círculo. A área do círculo é fundamental, porque quase todas essas figuras vão ter ela como referência. Então, no cilindro, é super importante aquela noção básica que a gente tem de todas as figuras espaciais, que o volume a gente calcula pegando a área da base, multiplicando pela altura, né? Mas no cone, por ter ponta, eu vou dividir por 3. Então, a área da base vezes a altura vai ser a referência nossa aqui para o cilindro e para o cone. A diferença é que lá no cone eu vou dividir por 3, né? E essa base, essa área da base, a base do círculo, como a base do cilindro, como é um círculo, a área de um círculo é πr ao quadrado. Então, a gente sabe que o volume desse cara, por ser área da base vezes a altura, eu vou ter, então, πr ao quadrado vezes a altura, como sendo o seu volume.
Então, a coisa mais importante que eu tenho que lembrar a respeito do cilindro para a prova do PAS 2 é a fórmula do volume, né? Lembrar que é base vezes altura, né? E fora isso, tá aparecendo aí nas últimas duas provas, principalmente, área lateral, tá? A área lateral vem aparecendo ali, é uma coisa que não tinha antes, a prova era muito concentrada no volume, e agora a prova ela vem aparecer, vem trazendo ali a área lateral, tá? E a área lateral a gente sabe que a dedução ela parte da planificação, porque a lateral eu vou ter aqui um retângulo, essa lateral do retângulo ela é o comprimento do círculo aqui, da circunferência, então 2πr, base, vezes a altura que é h. Então essa área lateral é 2πrh, né? Então a área lateral é a outra coisa que eu tenho que ficar de olho, 2πrh é o que eu tenho que ficar de olho. Essas duas coisas aqui são as informações fundamentais. Então, com isso aqui, eu já respondo qualquer questão que tiver de cilindro na prova. Tranquilo até aqui? Beleza? Relembraram essa parte? Tranquilo aí? Essa parte é o que eu preciso, tá? Se pedir área total, aí lógico que a gente sabe que é a área lateral mais a área das bases. Então, se pedir área total, é o 2πrh, que é a área lateral, mais a área das duas bases. A base, a tampinha de cima é πr², a tampinha de baixo πr², duas tampinhas, 2πr² é a área das bases, mais a área lateral, 2πrh, tá bom? É só isso que eu preciso saber para responder as questões de cilindro, beleza? Próxima figura. E aí tem um detalhe que eu coloquei aqui embaixo, que se for equilátero, eu sei que a altura coincide com o dobro do raio, mas esse tipo de característica o próprio item costuma trazer para a gente. Então, eu nem preciso decorar, tá? Muitas vezes eu nem preciso decorar essa informação, porque às vezes vocês vão perceber que a própria questão ela vai trazer essa informação no enunciado, ela vai nos ajudar nesse sentido e trazer isso para a gente no enunciado, tá bom? Então, beleza. Então, eu preciso saber volume e área lateral. São as principais coisas que eu preciso aqui a respeito do cilindro, beleza? Entrando aqui na próxima figura, o que eu tenho, né? Eu tenho aqui o cone, certo? O cone, o que eu preciso saber do cone? O cone, pessoal, a planificação dele está mostrada aqui para vocês. A diferença do cone para o cilindro é que o cone aqui ele vai ter um carinho a mais, que é a geratriz, que é o Gzinho, que é essa borda aqui, essa lateralzinha dele, tá? Que acaba sendo aqui a hipotenusa do triângulo, que gera a rotação e transformação do cone, tá? Ele é obtido pela rotação de um triângulo retângulo, enquanto que o cilindro é obtido pela rotação de um retângulo, né? Você rotaciona, igual vocês estão vendo nessa imagem cinza, um retângulo e você chega no cilindro. Então aqui no cone nós temos um triângulo, que de certa forma tem uma relação entre eles. A relação entre eles é essa animaçãozinha que está aparecendo aqui no meio para vocês. Se eu tenho cilindro e cone de mesma base, mesmo raio e mesma altura, vocês vão perceber que há uma relação de 1/3 entre eles, né? O cone é 3 vezes menor em termos de volume do que o cilindro. Então, é só uma curiosidade, isso aqui você não precisa decorar para a prova, tá? Talvez para o Enem, mas para o PAS não precisa esse tipo de informação decorar, mas só para vocês entenderem a relação que nós temos entre essas figuras, tá bom? O que eu preciso saber do cone? As mesmas coisas que nós revisamos lá do cilindro, certo? O que eu preciso saber é, a primeira coisa, volume. Volume é o básico, é a obrigação. Volume aqui é a área da base vezes a altura, tá? Com o único detalhe que aqui o macetezinho é que se tem ponto eu vou dividir por 3, tá? Isso pode vir da própria dedução, da relação de 1/3 que nós temos entre eles, tá? Ou de outras abordagens também, dependendo da maneira como eu faço a demonstração. Então, aqui eu vou ter, então, 1/3 da área da base vezes a altura, e a área da base é a mesma lá do cilindro, então é πr² vezes h. Até aqui seria a área do cilindro, mas eu divido por 3 para transformar na área do cone, beleza? Isso que eu preciso aqui a respeito da área do volume.
Aí a outra informação preciosa que eu preciso aqui é a questão da área lateral. A área lateral, vocês vão perceber, né, que esse camaradinho aqui, ó, a dedução disso aqui, né, nos leva até a πRG, tá? Então aqui, ó, π vezes R vezes a geratriz, ou seja, π vezes o raio vezes a geratriz. Então essa é a informação que eu preciso armazenar a respeito aqui do cone, tá? Área lateral e volume. Mais volume, às vezes, do que área lateral, tá? Mas é importante ter noção ali básica da área lateral. E se pedirem a área total, seria justamente a área lateral mais a área da base. Só tem uma, que é o círculozinho ali, πr ao quadrado. Então, por isso que eu acabo tendo aqui, ó, πrg, que é esse cara aqui, ó, πrg, que é a área lateral, mais a área da base só tem uma base, só um círculozinho, πr ao quadrado, certo? Se for equilátero, a geratriz coincide com o dobro do raio, tá? E para a geratriz eu tenho que lembrar que, por se tratar de um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras aqui, certo? Para poder descobrir algum lado que eu não tenha, ou raio, ou altura, ou geratriz. Então eu posso aplicar Pitágoras sempre que for necessário para descobrir aqui os pedaços aqui que está faltando, alguma informação importante para responder a questão. Até aqui tudo bem aí para vocês? Tudo tranquilo? Tá ótimo aqui. Revisamos. Então, beleza. Ó, cilindro foi, cone foi. É isso que eu preciso saber. Avançando, o que eu preciso saber a respeito da esfera, tá? A esfera já tem a fórmula diferente, porque a dedução dela é diferente, né? A maneira de deduzir é diferente. Mas o que eu preciso gravar? Primeira coisa, volume, tá? Coisa mais importante que eu vou precisar, volume. Esfera vai cair sempre muito mais o volume do que as outras coisas, certo? E frequentemente tem caído, né, a metade, tá? A semisfera. A semisfera tem sido objeto de muitos itens aí de maneira frequente, certo? A semisfera, para calcular o volume, é tranquilo, porque se eu calcular o volume da esfera completa e dividir por 2, eu vou chegar no volume da semisfera. Então, a semisfera, fiquem ligados nesse detalhe de calcular o volume lá, dividir por 2, da completa, dividir por 2, para chegar na semisfera. Vocês vão perceber que tem caído mais semisfera do que a esfera em si, porque ele conecta as figuras, os sólidos geométricos ali. Então, o que eu preciso saber a respeito do volume? 4/3 de πr ao cubo. Essa é a formulazinha do volume aqui da esfera. 4/3 de πr ao cubo, tá? E a área pode ser que apareça, então eu só trouxe aqui a título mesmo de que vai que, então 4πr ao quadrado. Essa é a formulazinha da área, né, da casca ali da minha esfera, tá? Então, essas aqui são as principais. Essas aqui, basicamente, a gente acaba tendo que decorar mesmo. As anteriores, a gente talvez nem precise decorar muito, porque pela estrutura da figura a gente consegue, usando a ideia de área da base vezes a altura, a gente consegue puxar a fórmula sem precisar decorar, né? Agora aqui, essa eu recomendo porque ela é bem diferente, a dedução é diferente, então aqui talvez seja importante levar isso para a prova na memória, tá? Lembrando outra coisa, a prova do PAS vocês viram ano passado que é uma prova que usa calculadora. Isso continua no segundo ano e no terceiro ano. Vocês recebem uma calculadora no dia da prova. E aí vocês têm que torcer para que a calculadora não seja solar. Antigamente só tinha o modelo solar para fazer a prova. Agora eles estão trazendo aquela pequenininha que tem a cordinha, né? Que tem uma cordinha azulzinha que vende nos camelódromos aí, que aquela lá não é solar, normalmente não é solar aquele modelo, e ela é tranquila. Quando eles distribuem a solar tem um problema que ela falha bastante. E eles não estão nem aí se falhar a sua na prova, tá? Então, talvez por isso que eles vêm substituindo, porque começou a falhar muito. Eu imagino que a de vocês do ano passado talvez não tenha sido nenhuma solar, porque os meus estudantes do ano passado que fizeram, parece que ninguém falou que recebeu a solar, mas nos anos anteriores, sim. Nós tínhamos a solar e estava nublada, a sala fechada, ela começava a falhar, às vezes, com a luz, às vezes não funcionava muito bem, e aí ela ficava falhando, e aí isso, o pessoal ficava
indignado na hora, mas não tinha, sem choro, lá não tinha conversa com eles, tá? Então, beleza. Tranquilo aqui, pessoal? Tranquilo essa revisão, essa pincelada nesses 3 pontos? É aqui que eu quero que vocês concentrem as energias de vocês em matemática nesse primeiro momento. Geometria espacial, nessas 3 figuras, para a gente, então, entrar nas questões agora e perceber como é que isso cai na prova, tá? De que maneira isso está caindo para a gente na prova, ok? Então, vamos lá. Primeira questãozinha que eu trouxe para vocês. Essa questão é uma questão muito boa, que é uma questão didática, que é uma questão que ela já nos ajuda a entender de que maneira eles podem trabalhar certas coisas aí com a gente. Então, já tem um bom tempo que a prova mistura essas figuras. Ela mistura, pega uma, corta, junta com a outra e monta uma figura qualquer. E eles vão pedir para a gente calcular várias coisas disso. Área, volume, um monte de coisa. É mais ou menos isso. Então, essa questãozinha aqui de provas anteriores, vocês vão perceber que ela trouxe 2 figuras para a gente. Essa figura de cima já até foi cobrado no Enem. Tem uma questão do Enem muito parecida com essa. Que é lá ele fala que é o silo de guardar grãos e tal, tem um caminhão que ia dar algumas viagens. Então essa aqui é uma figura familiar para a gente. Quando a gente passa pela estrada onde tem soja, né, colheita de soja, milho, vocês normalmente vão ver um galpão lá com esse formato aqui que o pessoal armazena os grãos lá, né? E aí você tem esse de baixo aqui, que esse aqui talvez não seja tão comum pra gente, ou sim, que pode parecer talvez o cogumelo do Mario, do jogo, ou então um parafuso, né? A parte de cima de um parafuso, né? Cortado ali, o parafuso cortado ao meio. Pode ser também, certo? Essas são as figuras exploradas nessa questão. Então a ideia é a gente resolver essa questão aqui nesse primeiro momento. E aí a gente vai passando para outras questões, tá? As questões de prova, vocês vão perceber que muitas vezes elas vão trazer ou um texto contextualizado que vai ser uma obra, então às vezes eles vão aproveitar o formato da obra para trazer e construir a questão, como vocês viram, por exemplo, lá no PAIS 1. Eles podem pegar uma escultura e da escultura criar a questão de matemática. Ou pegar lá, por exemplo, o Teatro Nacional, as pirâmides astecas, as pirâmides egípcias, e dali trazer a questão. Aqui, quando dá, eles fazem. Quando não dá, eles jogam um desenho aleatório e dali trazem a questão. Então, às vezes, a questão não tem nada a ver com nenhuma das obras, certo? Isso acontece. Às vezes, a criatividade deles lá não está boa e eles não conseguem criar uma questão em cima da obra. Mas o normal é vir questões conectadas nas obras, tá? Então, eles vão puxar uma obra lá, pegar a geometria dela e construir a questão. Então, aqui, o que nós temos? Uma questão que não está atrelada à obra, tá? Aqui ele fala bem assim, ó. Vou jogar aqui, vou dar um zoom aqui para vocês, ó. Considerando as informações, né? Essas informações, que são as informações aqui do desenho, tá? Olhando o desenho. Considerando as informações aqui do desenho. E assumindo que o π vale 3,14 como valor aproximado de π, julgue os itens 96 e 97. Se ele fala julgue os itens, é porque é um item de certo ou errado, tipo A. Assinale a opção correta no item 98. Então, quando ele fala assinale a opção correta, é porque é um item de múltipla escolha, tipo C, tá? Esse item tipo C é esse aqui de múltipla escolha, com alternativas A, B, C e D. Na prova, nós só temos uns 8. Não tem muito além disso, tá? Esse item, se você chuta e erra, você perde 0,667, ou seja, praticamente meio ponto. Se você acerta, leva 2, tá? Aqui o item de certo ou errado, se você acerta, você ganha 1x. Esse x vale 0,7, 0,8, dependendo da etapa. Se você acerta, então, supondo que é 0,7, se você acerta, ganhou 0,7. Se você erra, perde 0,7, ou seja, perde tudo. Todo esse item. Então, por exemplo, se eu acertei o 96 e errei o 97, os dois são de certo e errado, um errado anula o certo. Então, fica 0. Eu não acertei foi nada. Se eu acerto o 96 e erro o 97, eu zerei. Não acertei foi nada, tá? E o 98 não. O 98 já ele vai comer menos pontos, né? Se eu chuto aqui e erro e tal, ele vai comer menos pontos. Múltipla escolha.
E eu tenho também, ó, o item, ele fala, ó, faça o que se pede no item 99, que é do tipo B de bola. O item 99, tipo B de bola, você vai fazer o cálculo, o resultado vai dar um número, e esse número você vai marcar no cartão resposta no formato de centena, dezena e unidade. Vocês devem ter visto isso no passado. Vai dar lá, por exemplo, 98 sua resposta. Em termos de centena, dezena e unidade, você vai lá no 0, no 9 e no 8 e faz as bolinhas para marcar no seu cartão. Esse é o item tipo B de bola. Se você chuta e erra, não perde nada, tá? Se você chuta e acerta, você leva 2, tá? Então, é um item que vale a pena chutar se você não souber nada, não fazer a mínima ideia. Vale a pena. Vai que você acerta, né? Vai que você acerta lá o resultado. Então, esse aqui não tem penalidade se você chutar e errar, tá? Então, beleza. Esses são os itens que nós temos aqui nessa prova, tá? Nessa que eu trouxe. Pessoal, o item 96 é o primeiro que nós vamos pegar aqui, ó. Ele fala bem assim, ó. O volume do sólido ilustrado na figura 2 é inferior a 870 centímetros cúbicos, tá? Então ele já começou pedindo o volume de uma das figuras, tá certo? Então é esse item que nós vamos observar aqui agora. Vou abrir aqui na tela seguinte, tá aqui na tela para vocês. Lembrando que quem não fixou minha imagem, fixe a minha imagem aí para ficar maior, tá? Ou então vá nos 3 pontinhos pelo computador aí também, tem como alterar o layout para ficar destacado minha imagem. Então tá aqui, o item 96. Ele quer o volume, tá? O volume do sólido da figura 2, certo? Volume do sólido da figura 2. Figura 2 é esse cara aqui, ó. Essa figura aqui, de baixo. E aí ele falou bem assim, ó. O volume do sólido ilustrado na figura 2 é inferior a 870. Então perceba que aqui é um clássico item do tipo A, certo? Por quê? Porque ele vai dar uma informação e na sequência ele vai concluir algo sobre aquilo. Então você tem 2 pedaços do item. Então aqui, ó, essa parte amarela do começo você tem a informação. E a parte laranja é a resposta. Ele está falando que a resposta vai dar inferior a 870. Cabe a você calcular e conferir se está certo ou não essa informação. Então é assim que a gente faz a leitura dos itens, tá? De certo e errado. Então eu vou olhar para cá, com base no que ele me falou de amarelo, vou fazer a conta e conferir se bate com a informação de laranja, na cor laranja, ok? Tranquilo? Até aí, beleza? Então o que eu quero de vocês aqui, pessoal? Coloca aqui para mim no chat, tá? Fala aqui para mim agora. Essa figura 2, ela é formada por quais figuras? Quais são as figuras que compõem essa figura 2? Porque fórmula para ela eu não tenho. Não é nenhuma das que nós vimos. Ela, por completo, não é nenhuma. Mas, aquelas que nós vimos, se você mexer nelas e juntar, dá essa. A Maria Antônia já destacou aqui pra gente. Semisfera e cilindro. Todo mundo concorda com isso? É isso mesmo? Bate com o que ela falou? Ó, se vocês observarem, vou olhar aqui em cima, ó. Aqui em cima eu tenho uma semisfera. E aqui eu tenho um cilindro. Então eles pegaram metade da esfera e pregaram em cima de um cilindro, formando essa figura aqui que parece um parafuso, né? A parte de cima, metade superior ali do parafuso. Beleza? Então eu já sei que se eu quero o volume total, o volume dessa figura 2, eu vou colocar aqui o volume total aqui, VT2 da figura 2, eu tenho então que calcular o volume da figura 1, da de cima, que eu posso chamar de semiesfera, mais o volume da figura de baixo, que seria o cilindro. Então eu tenho que calcular o volume de uma e o volume da outra. E somar, né? Calcular esses volumes e somar. Pessoal, volume da semisfera vai ser a primeira coisa que eu vou ter que fazer, tá? O volume da semisfera é metade do volume da esfera. Então eu já sei que eu vou ter que calcular o volume da esfera e dividir por 2, tá? E aqui do outro lado, eu vou calcular o volume do cilindro, tá?
Para resolver essa questão, eu preciso então extrair as informações que eu preciso, tá? Então eu vou precisar aqui, por exemplo, para achar o volume da esfera, eu tenho que relembrar a fórmula do volume da esfera. Qual que era a fórmula do volume da esfera mesmo, né? Olha lá, esfera, 4 terços de πr ao cubo, né? 4 terços de πr ao cubo. Então eu venho aqui, ó, 4 terços, tá? Deixa eu corrigir aqui. 4 terços vezes aqui, ó, πr ao cubo. Então, essa aqui é minha formulazinha. Então, basicamente, o que eu vou precisar da esfera ou da semisfera? Vou precisar do raio, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar aqui para esse desenho, no caso da semisfera, é olhar e falar bem assim, quanto que é o raio? Eu tenho que olhar e descobrir o raio dessa figura. Falem para mim, quanto que é o raio dessa semisfera? Vou até dar um zoom aqui nela, aqui, ó. Vou dar um close aqui nela, ó. Qual que é o raio dessa semisfera, certo? Ó, se vocês observarem, aqui, ó, eu tenho que o do cilindro, ó, o diâmetro do cilindro é 6, logo o raio é 3, só que na semisfera eu tenho um para o lado e um para o outro. Então, 6 mais 1, 7, mais 1 do outro lado, 8. Então, o diâmetro aqui da esfera é 8, metade já foi antecipado aqui pela Maria Antônia, 4. Então, eu sei que aqui eu vou ter um raio como sendo 4. Então, eu vou calcular, né? Vou pegar aqui, ó, volume da esfera, 4 terços do π. Se eu quiser colocar o π agora, eu já posso, senão eu posso substituir depois, tá? Eu gosto de substituir depois. Então, vou manter aqui π, e aí eu vou pegar 4 ao cubo, tá? E vou calcular para ver quanto que vai dar. Do outro lado, eu já vou ajeitar aqui do outro lado e eu vou pedir para vocês calcularem, tá? Então, eu já vou do outro lado e montar a conta e pedir para vocês calcularem. Então, o volume do cilindro. O que é o cilindro? A área da base vezes a altura. Então, a área da base é πr ao quadrado vezes a altura. Então, eu vou precisar do cilindro, o raio e a altura, certo? No caso aqui do cilindro, se eu for olhar aqui, ó, o cilindro aqui, eu tinha mostrado para vocês que ele tem diâmetro 6, então se eu for olhar a metade, o raio é 3. Aqui em cima, o raio já é 4. Então, aqui embaixo, o raio é 3. Então, o raio do cilindro aqui é 3. Então, eu vou pegar o volume do cilindro, vai ser π vezes o raio é 3, ao quadrado, vezes a altura. A altura aqui do cilindro, 26. Então, eu tenho aqui, ó, 26. E aí, agora, eu vou calcular essas potências para tentar chegar no resultado. O que eu gostaria? Que vocês calculassem agora e me falassem quanto que vai dar a área do volume da esfera e o volume do cilindro, tá? Calculem rapidinho, 40 segundos para vocês calcularem quanto que vai dar essa continha aqui do cilindro, π vezes 3 ao quadrado vezes 26, e a da esfera, 4 terços de π, 4 ao cubo, tá? Façam rapidinho aí para me falar quanto que vai dar aqui, mais ou menos, quanto que vocês encontraram. Destaca aqui para mim quanto que vocês vão encontrar aí em relação a essas figuras, tá? Eu vou estar de olho aqui no chat aguardando vocês sinalizarem mais ou menos quanto que deu aí a conta de vocês, tá? Só para a gente verificar se vai bater, ok? Então, enquanto isso, eu vou tomando uma água aqui. Ó, já me encaminharam aqui. Ó, tá chegando os resultados, o pessoal já calculou aqui completo, ó, já até substituir o π também. Já destacaram aqui, ó, que o cilindro tá dando 734,76, tá? Então destacaram aqui para mim, ó, que alguém já encaminhou aqui 734,76, tá? Do cilindro. Então aqui o resultado aproximado aí, né? Dependendo das casas que você for usar aí e tal, mas vai ficar mais ou menos nesse valor aqui. Então, cilindro aqui, 734.
basicamente, aproximadamente 735, né? Se a gente fosse usar. Mas vamos colocar aqui. 734, ó, me falaram 734,76, tá? Dependendo aí pode dar um pouquinho mais, né? Vai ficar ali 735 e uns quebradinhos, bem pequenininho, tá? Dependendo se você truncou ou não o valor ali, mas isso não vai inviabilizar o item ali não, tá? Então já multiplicando tudo aqui vai ficar aproximadamente 734, 735. E aí falta o da esfera, certo? E aí eu posso já fazer da semisfera ou da esfera, então eu posso fazer, já me encaminhar aqui, foi o da semisfera, ó, volume aqui da semisfera. Semisfera foi passado aí para mim que vai dar 133, mais ou menos, 133,97, praticamente 134, né? Vou até sinalizar aqui, ó, 134. Vou arredondar aqui, 134, tá? E aí, já até encaminhar aqui também o total, ó. O volume total seria a soma desses dois valores. Esse valor aqui com esse valor aqui. Então, já encaminhar até o total, ó. Chegar aqui em 868,73. O da maioria provavelmente vai ficar aqui entre 868 e 869. Né? Se você pegar ali todos os valores, né, vai dar ali talvez 8, arredondando ali 869, que imagino que talvez não dê com exatidão por conta das divisões, da divisão ali e tal. Então, é mais ou menos isso. O de vocês aí, de todo mundo, deu um valor perto disso aqui? 868,7, 869, mais ou menos? Coloca aí para mim se bateu aí da maioria, se de vocês aí foi basicamente esse valor mesmo que vocês encontraram, mais ou menos por aqui. 868 ou 869. Coloca aqui para mim para observar se bateu aí os resultados. Se foi mais ou menos aí o que vocês todos encontraram. E aí, voltando aqui para o item, tá? Voltando aqui para o item, pessoal, ó, o que nós temos? O que o item falou, ó? Ele falou que é inferior a 870, tá? Ele falou que o volume dessa figura, de baixo da figura 2, ele é inferior a 870, ou seja, menor, certo? Com isso, e pelo nosso cálculo aqui, pelo nosso resultado, vocês marcariam então que está certo ou que está errado? Esse item, ele está certo ou está errado? O que vocês marcariam aqui? A Ana Maria já trouxe aqui o resultado, marcaria certo. Certo, certo, é isso mesmo. Difícil a questão? Complicada de fazer? O que vocês acharam? Difícil, mediana, tranquila de fazer? O que vocês acharam dessa questão aqui? Muito complicada? O que vocês acharam? Foi tranquila? Simples, né? Tranquilo. É isso mesmo. É isso aqui, pessoal. Geometria espacial do PAIS 2, você sabendo quais são as figuras mais cobradas, vocês vão ver que é basicamente isso aqui. Não vai ter muito mistério além disso aqui, não. Vocês têm outros vestibulares aí que vai ter muito mais trabalho para desenvolver uma questão de geometria espacial. Às vezes, até o Enem. Às vezes ele vai te dar uma situação bem mais complexa para você calcular essa figura, para chegar nas informações dessa figura. E veja que aqui não, foi bem direto. Ó. A gente interpretou a figura, localizou os dados, né, as informações, jogou nas formulazinhas e somou do jeito que ele pediu. Tá? Lembrando que na prova a gente pode usar a calculadora, por isso que ele fala para você usar o π valendo 3,14. Porque o Enem, por exemplo, ele costuma falar para vocês usarem o π valendo 3, para facilitar as contas. 3 ou 3,1, né? Ele pede para vocês colocarem. Então, tranquilo, podemos passar para a próxima. Então, o item tá certo, tá? O item é isso aqui mesmo, vocês fizeram a conta certinha. O item tá ok. Então, beleza. Avançando, próximo item, tá? Pessoal, esse item aqui é um item 97, tá? O item 97, ele fala ainda da figura 2. Ele fala bem assim, ó. Na figura 2, então nessa figura aqui de baixo, a área da superfície do sólido formado pela semisfera e pelo anel, tá? É superior a 130, tá? Então, o que ele quer, ó? A área da superfície. A área da superfície, tá?
A área da superfície, de que superfície é essa? Da superfície formada pela semisfera e pelo anel, tá? Eu pergunto para vocês o seguinte. A semisfera, tranquilo. O que seria esse anel que ele quis dizer ali? Coloca aqui para mim, na visão de vocês, assim, vocês fizeram a leitura aqui comigo. O que seria esse anel nessa figura 2? Onde é que está esse anel? O que seria esse sólido formado pela semisfera e pelo anel? A Maria Antônia falou que acho que é essa parte do cilindro que toca a semisfera. Esse círculozinho aqui, essa partezinha aqui, a parte em amarelo, né? Essa partezinha aqui que eu acabei de colorir em vermelho, né? Essa partezinha, esse círculozinho aqui, né? Exatamente. Alguém discorda e fala, não, eu acho que não é aí não, eu acho que esse anel não é isso não. Acho que o anel é outra coisa ali na conta ali, acho que vai dar outra coisa. O que vocês acham que poderia ser aqui? Do que ele está falando aqui pra gente, né? O que poderia ser isso que ele está querendo dizer aqui para nós? O que vocês acham que poderia ser? Alguém discorda da Maria Antônia? E quer destacar uma outra possibilidade do que poderia ser? Ó, essa questão aqui ela foi uma questão um pouco polêmica na época, quando caiu na prova, porque muita gente entrou com recurso para discordar do que seria esse anel. Ele não deixou claro para a gente o que seria esse anel, tá? Em geometria espacial, às vezes quando a gente está estudando ali as intersecções entre figuras, a junção entre figuras, a gente tem várias possibilidades de olhar para uma figura, quando elas entram em contato e tal. Então, assim, teve gente que interpretou que esse anel seria justamente o que a Maria Antônia colocou para a gente, que seria essa superfície de contato, desse contato aqui, esse contato que o cilindro está tendo com a semisfera, tá? Então, muita gente entendeu que seria a área aqui da semisfera juntamente com a área desse camaradinha. E muita gente entendeu que seria o contrário, seria o complemento. Seria essa borda e não a parte do contato. A parte que fica ao redor desse contato. Que aí, de fato, tem um desenho de um anel mesmo, né? Seria ali uma espécie, um disquinho ali, né? Eu posso olhar um disco e esse anelzinho aqui. Então muita gente questionou, né? Porque não ficou claro o que ele queria dizer com esse anel. Muitas vezes a redação do item, ela não vai ser muito boa, tá? E aí por isso que muitas vezes as pessoas entram com recurso, ganham o recurso, a questão invalida e cancela, e aí tem a anulação do item. Quando a gente consegue convencer de que isso prejudica a redação, né, isso muitas vezes o pessoal consegue ganhar o recurso. Que de fato essa redação não está clara, tá, pessoal? Não há algo pacífico aqui de interpretação, tá? Então muita gente entrou com recurso, apesar que a maioria ficou então em dúvida entre ou seria isso ou seria isso. De qualquer maneira, vocês vão perceber que não faria muita diferença, porque o resultado não ia atrapalhar muito o resultado, tá? A maioria, inclusive teve outras pessoas que entenderam que esse anel seria toda a parte de baixo e que na verdade ele estaria falando que a junção da semisfera com o anel seria o que a gente coloca muitas vezes como sendo a calota. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A área, o volume da calota, né? A área da calota. A calota seria tudo. Tudo isso aqui, ó. A casca, parte de baixo, tudo junto. Calota. Então, às vezes, tem livro didático que até traz a calota para calcular. Então, muita gente às vezes falou, não, isso aí é a calota. Isso aí não é o que eles colocaram ali, não. Isso aqui seria a calota, tá? Então, o que acontece, pessoal? Isso aqui não importava muito, porque, de qualquer maneira, o item não ia mudar muito a resposta, tá? Acabava que não mudava tanto assim a resposta, então daria para fazer o item mesmo
com essas duas interpretações. O que eu gostaria? Primeira coisa, gostaria que vocês calculassem aí para mim quanto que vai dar. Vamos calcular primeiro a área da semisfera, que vai ser a parte maior, e por aqui, de repente, a gente já tem um balizador, né? Se ele quer que seja superior a 130, se a calota se a semisfera já der superior, pronto, já sei que vai ser, não precisa nem calcular essa parte polêmica. Se der abaixo, aí eu vou para essa parte polêmica e calculo, tá? Então vamos lá. Então eu vou precisar primeiro da área da semisfera, tá? Essa áreazinha da semisfera. A área da superfície da semisfera vai ser a metade da área, né? A gente pode entender como sendo a metade da área da esfera. Se a gente for relembrar lá o que nós vimos lá atrás, ó, o que seria a área aqui, ó? 4πr ao quadrado, ó. 4πr ao quadrado seria a área da casca aqui, ó, a área da superfície. Então aqui, ó, eu posso trazer para cá, ó, o 4πr ao quadrado, isso da esfera como um todo, mas aí eu posso dividir por 2 para chegar aqui na semisfera. Vou calcular e dividir por 2, né? Ó, já até postaram aqui o resultado, ó. Então, já sinalizaram aí para mim que a área da semisfera seria 100,48, praticamente 100,5, né? Se a gente fosse arredondar, já até sinalizaram aqui para mim que a área, quando eu substituo o raio, lembrando que o raio da semisfera é o mesmo raio que eu utilizei lá aquela hora, é 4, né? Então eu calculei agora há pouco aqui a semisfera e usei raio 4. Aqui continua raio 4, né? Então já sinalizaram aqui para mim, ó, Ana Maria, que a área dessa semisfera seria 100,48 centímetros quadrados, né? Por ser área quadrada. E aí eu precisava, então deu bem menos, né? Deu inferior. Então agora eu preciso calcular esse anel para saber se vai superar, quando eu juntar tudo, se vai superar 130 ou vai ficar abaixo de 130. Então agora eu gostaria que vocês pensassem assim, se eu for calcular a área desse disquinho, quanto que vai dar? Vou calcular e conferir. Ou se eu fosse calcular a área dessa rosquinha aqui, eu vou chamar de rosquinha, essa rosquinha, esse anel. Se eu fosse calcular a área desse anelzinho aqui, como é que seria, né? Como é que seria o cálculo desse camarada aqui? Como é que seria o cálculo desse camaradinha? Tá? Quanto que daria? Se eu fosse calcular a área do disco, já dando um spoilerzinho para vocês, eu vou ter um raio grande e um raio pequeno, né? O raio vai ser a diferença entre os raios da semisfera com o raio do cilindro. Então, eu vou ter a diferença entre os dois raios. Então, esse cara aqui, ó, para calcular ele, seria π vezes o raio ao quadrado. Só que o raio aqui que eu tenho, ó, o raio que eu tenho aqui seria a diferença entre os raios. Então, é o raiozão menos o raiozinho ao quadrado, tá? Se eu fosse calcular com esse aqui. Se eu for calcular só desse disquinho de contato, eu tenho que lembrar aqui que o raio que eu tenho que usar é 3, né? O raio que eu vou usar aqui é raio 3, tá? Então aí já muda pra gente, né, o valor. Mas de qualquer maneira os valores vão dar mais ou menos próximo. Quanto que seria então o raio dessas... Quanto que seria a área ou dessa figura aqui, tá? Então eu vou chamar isso aqui de disco. Eu vou chamar aqui de disco, essa primeira, o disquinho, o de contato. E eu vou chamar isso aqui ou da rosquinha, esse aqui, ou então de anel mesmo. Parece que tem um formato mais de um anel, né? Vou chamar aqui de anel, por exemplo. Tá? Ó, o do disco, a Ana Maria já destacou aqui para mim a área do disco. Aí vocês dão uma conferida, mas ela trouxe aqui para mim que tá dando aqui mais ou menos, ó, a área do disco aqui daria 21. Né, 21,98. 21,98, então aproximadamente parece que seria a área... 28, né? Eu olhei aqui embaixo da Maria e já troquei ali. Deixa eu corrigir aqui. É 28, né? Aqui, ó. A área do disco é 28,26. E a área aqui da rosquinha, tá? Seria mais ou menos 21,98, que é o que as colegas estão contribuindo e trazendo aqui para a gente os valores aproximados de acordo com o cálculo delas aqui, tá? Veja, nós chegamos em 28 e chegamos aqui em 21. Quando eu somo, supondo que eu tenha interpretado que é o disco, se eu somar 100 mais o disco, vai ser superior a 130?
seria superior a 130 se eu somar aqui a semisfera inferior. Então estaria errado, né? Estaria errado. E se eu pegar agora e somar o 100 com o anel, a rosquinha, 100 com 21, 121. Dá superior a 130? Não, dá inferior. Então veja que de qualquer maneira que eu tivesse interpretado, daria abaixo de 130, tá? Ou se fosse a superfície de contato, ou se fosse o contorno, esse anel que ele está querendo falar para mim aqui, de qualquer maneira, daria abaixo, tá? E se eu fizesse o círculo todo também, vocês iam perceber, com o círculo total, aí sim talvez poderia chegar no 130 ali. Mas ficou claro para a gente que não seria ele total, ou seria o contato ou a borda desse contato. De qualquer maneira, deu inferior a 130, tá? O que a banca trouxe lá na época como gabarito? Que é errado mesmo, tá? Que seria isso mesmo. Então, seria inferior a 130. Então, dando aqui 97, tá? Então, esse item tá errado, certo? Ele não vai ser superior, ele vai ser inferior a 130. E veja que sempre vai dar valores próximos do que ele coloca como referência, né? Aqui é 130 e a gente chegou em valores próximos a 130. Aquela hora aqui atrás a referência nossa era 870. E nós chegamos em valores próximos aqui a 870. Então, os itens aqui eles serão próximos, tá? Tranquilo? Questão tranquila para a gente fazer? Acho que mais ou menos a mesma coisa. O único problema foi essa polêmica deles não terem deixado claro para a gente o que ele quer. Por que isso causou estranheza? É porque normalmente quando ele quer alguma coisa muito particular, ele explica direito. E essa questão não explicou direito. E normalmente eles acabam explicando para a gente direito o que é, o que ele quer. E aí não foi feito. Mas de qualquer maneira, pelos dois caminhos a gente tem que é inferior, tá? Então é isso mesmo. Próximo aqui, pessoal. O próximo é esse aqui, ó. 98. Item 98, que é o item do tipo C. É aquele de múltipla escolha. Ele pediu pra gente aqui agora o sólido ilustrado na figura 1. Na figura 1 nós temos esse cara. Esse cara é formado na figura 1 aqui por quais figuras, quais sólidos que a gente conhece que compõem essa figura aqui? Quais são eles? Coloca aqui para mim no chat quais são eles aí. Essa figura 1 é a junção de quais duas figuras lá que nós já vimos? Cilindro e cone. Tá? Perfeito, cilindro e cone. Então, automaticamente, eu já sei que eu tenho que ficar de olho. Se eu quero o volume dessa figura toda, não tem fórmula para esse volume. Mas eu sei a fórmula desse e desse. Então, basta somar as áreas, os volumes de cada um. Então, aqui o volume total vai ser o volume do cilindro mais o volume do cone, tá? Volume do cilindro. Volume do cilindro, eu me lembro que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. E o volume do cone, eu me lembro que o volume do cone, por ter ponta, vai dividir por 3, então é a mesma coisa do cilindro, só que dividido por 3. Então, r ao quadrado vezes a altura sobre 3. Com a diferença que o raio, cada um talvez tenha o seu raio. Talvez o raio seja diferente, ou as alturas sejam diferentes, tá? No caso nosso aqui, o raio do cilindro, quanto que seria, né? O cilindro está aqui, ó. Você tem aqui o diâmetro 8, e nós teríamos aqui que para resolver essa questão, a gente tem que o raio aqui, ó, a metade, né? Nós teremos aqui a metade. A metade aqui vai ser o quê? 4, tá? Então aqui, ó, eu vou ter 4 ao quadrado vezes a altura do cilindro. O cilindro aqui tem a altura 27, então eu vou jogar aqui 27, tá? 27. Beleza, tranquilo? Aí agora eu vou olhar o meu cone. Então eu sei que é π, o raio do cone. O cone, veja que ele está colado em cima do cilindro, está bem encaixado. Então o raio é o mesmo. O raio acaba sendo o mesmo aqui.
Então eu vou calcular, fazer a substituição ali para poder conferir esse raio. E aí eu vou calcular e jogar ali o raio aqui do cilindro, do cone, né? Então o raio do cone acaba sendo o mesmo, correto? Então acaba sendo o quê? 4, certo? Então eu vou jogar aqui 4 ao quadrado vezes a altura. Qual que é a altura do cone? A altura do cone está aqui, ó. O próprio exercício explicou, né? Trouxe aqui pra gente, deixou explícito aqui pra gente quanto que era. Então é 4 ao quadrado vezes a altura que é 3. Só que tem o detalhe que aqui divide por 3 por ser um cone, tem uma diferença ali de 1/3 em relação ao cilindro. Então agora, manda brasa aqui nesse cálculo. Lembra, ó, já vi que dá para cortar um 3 aqui. Ó. Quanto que vai dar aqui esse volume total aqui? Calculem para mim, por favor, quanto que vai dar o volume total. 4 ao quadrado vezes 27, vezes o π valendo 3,14, mais 4 ao quadrado aqui, vezes o π. Porque o 3 eu já cortei, né? Já ficou fácil aqui pra gente. Já cortei. Quanto que vai dar aqui pra gente? Se quiser colocar individual também. Se quiser colocar individualmente, quanto que vai dar aqui? Quanto que deu só o do cilindro e só o do cone? Só para a gente olhar aqui se vai bater os valores individuais. Já colocaram aqui para a gente o total. Vamos olhar aqui individualmente. A gente já tem o total aqui. Vamos olhar quanto que dá cada um. Só para a gente ilustrar mais ou menos aqui, ó. Então vamos lá mais ou menos. Quanto que daria aí? Cilindro. Cilindro já foi colocado aqui para a gente, ó, aproximadamente 1.356,48. E o cone 50,24, mais ou menos. Tá? Se eu somar os dois, né, se eu somar esses dois aqui, daria quanto, aproximadamente aí? Somatório aqui. Então vai bater ali com 1406, mais ou menos, 1405, 1406, 1407, dependendo do arredondamento ali que vocês fizerem. Quanto que vai dar aí, Ana Maria? O seu bate ali com o de cima, 1406,7, que foi o que sinalizaram aqui pra gente. Então, beleza, ó, 1400, deixa eu corrigir aqui. Corrigir aqui. 1406,72. Aproximado, né? Dependendo das casas aí, pode dar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então, beleza. Aqui já é a referência pra gente, né? Então, nosso volume deu 1406. Vamos arredondar, 1406. Olhando lá em cima, qual seria a alternativa correta? Qual a alternativa que bate com essas informações aqui? Qual que é a alternativa ali que bate com essas informações? Ó, já falaram aqui, letra B. Um falou letra B, letra B. Todo mundo concorda? Letra B? Seria a letra B, então, a nossa referência. Ótimo, conferir se está gravando aqui ainda. Está gravando. Então, letra B, letra B, letra B, letra B, beleza, letra B. Por que seria a letra B, né? Porque se a gente for olhar na reta numérica, ó, eu tenho aqui 1350, eu tenho aqui 1450 e a letra B, ó, 1406 vai estar, sei lá, por aqui, né? 1406. Nossa resposta ficou bem aqui, justamente no intervalo da letra B, como ele propôs pra gente. Tranquilo? Mais uma questão tranquila? Ou foi difícil de fazer essa aqui? Acho que foi tranquila, né? Talvez tenha sido mais fácil que a anterior, né? Quando pede só o volume, ele pede mais volume, mas quando pede só o volume, é bem mais tranquilo, né? Então, beleza. Posso ir para a próxima? Posso seguir aqui para a gente completar esse item todo? Então, vamos lá. Ó, próximo e último, tá? Último item aqui. O último item, pessoal, o que ele vai pedir aqui pra gente? Ele vai pedir pra gente o seguinte, ó. 99. Calcule em centímetros quadrados, ou seja, então é a área lateral do sólido apresentado na figura 1. Então, ele quer a área desse sólido aqui, ó, da figura 1. Então, quer dizer que eu vou ter que calcular a área desse cara e a área desse cara.
e somar, tá? Então, a área do cilindro com a área do cone, tá? Do cilindro e do cone. Então, para saber essa área total. Então, a minha área total vai ser a área do cilindro mais a área do cone, tá? Agora, pergunto para vocês, é a área total ou não? Que área que é essa que eu vou ter que calcular aqui? Eu sei que é o total eu sei que eu vou calcular o total, né? O total vai ser a soma das áreas, mas essas áreas individuais, a área do cilindro, que área do cilindro que eu vou ter que calcular? Que área do cone que eu vou ter que calcular? Que área que é essa que eu vou ter que calcular? Porque eu tenho duas fórmulas de área, para o cilindro e para o cone. Eu tenho uma fórmula que é a área total e tenho uma fórmula que é a área lateral. Então, qual delas que eu vou trabalhar aqui nesse item, nessa questão? Qual delas aqui que eu vou ter que ficar de olho e falar, não, é essa aqui que eu vou usar? Na opinião de vocês, coloca aqui para mim qual que seria essa área. Qual seria a área aqui que eu ia utilizar nessa questão? Ó, a Manu falou que seria a área lateral, já respondeu aqui pra gente que seria a área lateral. Todos concordam com ela que seria a área lateral, que eu teria que calcular, tanto do cilindro quanto do cone. Ó, concordo. Então aqui, ó. Perceba que, por que eu não posso usar a área total? Porque eu só estou olhando a roupa. Veja que é só a parte pintada, é só a parte visível. Então é só a casca, é só a roupa do cilindro. Eu não estou contabilizando a parte de baixo, porque ele não me pediu, e nem a parte de cima. É só a roupa. E lá no cone também, é só a roupa dele, porque essa superfície de contato não faz parte dessa área que ele está querendo. Porque com uma vez que eu junto essas figuras, elas viram uma só, né? Acaba virando uma só. Então, essa aqui é a área lateral. Ó. Lateral. 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 Beleza? Ótimo. Vamos lembrar a área lateral, né? Qual que é a área lateral lá que nós tínhamos do cilindro, tá? A área lateral do cilindro, eu vou voltar aqui com vocês, ó. A área lateral do cilindro. Vamos voltar aqui, ó. Lembra que eu falei que a área lateral seria importante? A área lateral do cilindro, 2πrh. 2πrh. Essa seria a área do cilindro. Então, vamos lá. Cilindro, tá aqui, ó. 2πrh. Mais a área lateral do cone. Vamos voltar lá na área lateral do cone? Vamos voltar lá no cone. Ó, área do cone, área lateral. πrg. Tá? πrg. Então, vamos voltar aqui, ó. πrg. πrg. Beleza? Então, é isso que eu vou precisar. Lembrando que talvez eles podem ter raios diferentes, né? Então, eu tenho que ficar atento a isso. Nessa figura até que não, mas na de baixo nós tínhamos, né? Então, aqui, para poder resolver essa questão, eu preciso do raio das duas. Então, eu já vou colocar logo, ó, 2π. O raio, quanto que era o raio? 4, tá? Quanto que é a altura do cilindro, tá? A altura do cilindro nós vimos ali, ó. O cilindro, ele tem altura 27. Então, aqui, ó, 2π, 4, 27. 27 é a altura, tá? Então, tá aqui, ó, altura, raio. Beleza? Avançou, pessoal? Avançou aqui πrg. Aqui eu estou falando do cone. Então, π, o raio é o mesmo, que é 4. E aí eu vou multiplicar pela geratriz, tá? Nós temos o valor da geratriz. O que é a geratriz? Essa lateralzinha, né? Se eu for dar um zoom lá em cima, ó, a geratriz é essa lateralzinha. Isso nós não temos. O que eu posso fazer para encontrar essa geratriz, essa lateralzinha do cone? É lembrar, né, daquele desenho, ó. Eu posso traçar aqui, ó, aquela reta aqui, ó, ortogonal ao plano. Isso aqui é um triângulo retângulo, né? Isso aqui é o 4. De altura eu tenho aqui, ó, 3. Então eu acabo tendo aqui um triângulo cujos lados são 3, 4. Se vocês lembrarem da área, da aula lá de trigonometria, lá de triângulo retângulo, vocês sabem que tem o triângulo pitagórico, né? O triângulo pitagórico a gente sabe que sempre vai obedecer a proporção de lados 3, 4 e 5, tá? 3, 4, 5. Se você tem um triângulo retângulo que tem lados 3, 4, o outro tem que ser 5. Se você tem um lado 3, 5, o outro tem que ser 4, tá? Então, triângulo pitagórico, ok? Então, aqui nem precisava fazer conta. Mas se eu fizer a conta,
é só aplicar Pitágoras aqui, ó. Eu vou pegar, naquele triângulo lá, eu tenho 3, 4, geratriz. Hipotenusa ao quadrado vai ser igual, ó, a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Isso aqui nem precisa da raiz, né? Já passando a raiz já, de cara. Então, isso aqui vai dar 9 mais 16. Então, isso aqui vai dar 25, cuja raiz é 5. Então, por isso que a geratriz é 5. Então, aqui, ó, é π vezes 4 vezes 5. Então, quanto que vai dar essa área total aqui da gente? Quanto que vai dar essa área nossa aqui? Quanto que deu de vocês aí, pessoal? Fala aqui pra mim no chat. Quanto que vai dar enquanto eu vou tomando água aqui? Ó, a Ana Maria já antecipou aqui pra gente. Obrigada, Ana Maria, já antecipou aqui pra gente que a área, ela é 741. Não sei se vai bater com a do restante. Confirme aí comigo se tá batendo a área aqui, se bateu com a da Maria, com a da Ana Maria. Centímetros quadrados. Ó, já todo mundo aqui falando que bateu. 741, tá? Pessoal, esse aqui é um item do tipo... Qual é o tipo desse item aqui? Alguém lembra? Esse item é do tipo A, tipo B, tipo C ou tipo D de dado? Vocês lembram o nome desse item? Esses itens que pede pra gente fazer a continha aqui? Porque ele não é aquele de certo e errado. Ele não é o tipo C, que é aquele de múltipla escolha. Qual é o nome desse item aqui? Tipo A, B, C ou D? Ó, então vamos lá. Os tipos de itens. Tipos de itens que nós teremos na prova. Tipo A é aquele de certo ou errado. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. Só corrigir minha letra aqui. Ó, tipo A é aquele de certo ou errado. Tipo B é aquele de resposta numérica, que vai ser um número que você vai dar a resposta em centena, dezena e unidade. Tipo C é aquele que de múltipla escolha, que tem lá a letra A, letra B, letra C e letra D para você responder. E o tipo D é aquele discursivo, que você vai fazer a conta e entregar a conta, tá? Então, na opinião de vocês, esse item aqui, ele é um item típico de qual tipo? A, B, C ou D? Eu já dei o spoiler anteriormente que ele não poderia ser do tipo A, porque o tipo A é certo ou errado, ele teria que ter afirmado algo. Tipo C também não pode ser, porque ele não trouxe as opções. Então sobra tipo B de bola e tipo D de dado, tá? E aí qual que é a diferença entre eles? O discursivo normalmente vai vir com as linhas, um quadrinho para você escrever lá. Então, normalmente vai vir lá, ele vai dar um comando para você fazer a conta. Esse item que ele fala bem assim, ó, que ele usa essas expressões aqui, ó, para marcação no caderno de resposta, despreze a parte fracionária caso exista. E essa é a redação do texto de um item do tipo B de bola, tá? B de bola, certo? Então, esse aqui é um item do tipo B. Toda vez que tiver um item do tipo B, no final vai estar falando isso. Despreze a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. E aí, o que ele está dizendo com isso pra gente? Ele está dizendo com isso que eu vou jogar fora a parte quebrada da conta. Tudo que tiver depois da vírgula é parte fracionária. Então eu vou jogar fora e vou pegar apenas a parte que sobrou, a parte inteira. Muitas vezes eles complementam isso aqui mandando você multiplicar por 100, por 1000, tá? Despreze a parte fracionária caso exista e multiplique o resultado por 100. Ou multiplicando por 100, despreze a parte fracionária caso exista. Então, isso acontece bastante. Esse aqui ele não pediu para multiplicar por nada, ele só quer que despreze a parte fracionária,
que é desprezar a parte fracionária? Eu vou jogar fora, vai sobrar 741. Então, lá no cartão resposta, eu vou marcar, né, em forma de centena, dezena e unidade, os números 7. Vou fazer a bolinha lá no 7, na centena. Na dezena, no cartão resposta, eu vou colocar o 4, a bolinha lá no 4, vou marcar a bolinha no 4, e a unidade 1. Então, essa aqui vai ser a resposta lá no cartão resposta, certo? Vocês devem ter visto o cartão ano passado. Mais para frente eu mostro para vocês também. Eu tenho um modelo, um modelo similar, né? Que dá para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, a resposta correta, 741, é a nossa resposta, é a área, então, dessa figura ali apresentada. Veja que nós fizemos, então, um item completo. Um item completo de geometria espacial que caiu numa prova. Nessa época aqui, foram esses os 4 itens que caíram na prova. Normalmente, nós temos algo em torno de 4 a 5 itens na prova de geometria espacial. Isso parece pouco, mas isso é muita coisa, pessoal. Tem matérias que nós não temos 4 itens, tá? Sociologia, filosofia, sociologia principalmente, às vezes não vai ter nada, às vezes é um item, tá? Dependendo da matéria, geografia, às vezes tem 3, depende, né? Da prova, da edição da prova, mas tem matéria que às vezes não vai ter isso tudo ao todo, ou às vezes a matéria inteira vai ter 4 itens. Matemática, só esse tópico foram 4, mas nós temos os outros tópicos que caem. A parte de função trigonométrica todo ano cai, a parte de logaritmos todo ano cai, então nós teremos 12 itens aqui muitas vezes só de matemática, enquanto que de outras matérias às vezes você vai ter, toda a matéria você só vai ter 4 itens, 2 itens, tá? E de obras, às vezes, você vai ter 19 itens, como caiu, por exemplo, lá em 2018, a obra lá, O Menino e o Mundo, a música lá, né, do Menino e o Mundo, do Emicida, que foram 19 itens somente sobre essa obra. Tá? Então, olha o tanto que é importante estudar as obras. Às vezes você é o fera da matemática, né, da língua portuguesa, da geografia, você pega uma prova que traz 19 itens sobre uma obra. Tchau, né? Você pode ser o fera nas matérias, mas se não souber as obras, não acerta nem metade da prova. Por isso tem que estudar as duas coisas, tá? Beleza? Avançando, caminhando aqui para o próximo. Acho que dá para fazer mais um aqui pelo horário. Fazer mais um, certo? Vamos fazer pelo menos esse primeiro. Deixa eu ver se dá para a gente fazer o primeiro aqui. E aí fica para vocês tentarem fazer o restante na sequência. Esse item aqui, pessoal, já é um item que a prova trouxe uma obra que estava na listagem anterior à de vocês. Essa obra aqui é a obra chamada Sufocamento. É uma série de fotos, tá? Do Pedro Davi, e ele tirou fotos do Cerrado Brasileiro. E ele tirou fotos de árvores que são sufocadas por outras árvores, principalmente por eucaliptos. Os eucaliptos acabam sufocando as árvores em volta, sugando os nutrientes, sugando a água das árvores em volta. E aí essa obra falava sobre isso. Então vocês já percebam que nessa prova cobrou matemática, mas cobrou biologia, cobrou química, cobrou um monte de coisa aqui. Mas eu trouxe aqui só a parte de matemática. Trouxe aqui 3 itens sobre essa obra. Vamos fazer pelo menos o primeiro, tá? Então ele fala que a partir do quadro, da foto, foi feito aqui um modelo simplificado, um esboço dessa árvore. Então teve um desenhista que resolveu olhar o contorno dessa árvore e desenhar um esboço dela. O esboço dela foi esse, tá? Virou tipo uma casquinha de sorvete, né? Um sorvete de casquinha. Eu não sei se aí em Teresina tem e como é que se chama. Se é isso também, um sorvete de casquinha. Tem lugar que tem uma máquina, né? Que o pessoal abre a maquininha, coloca lá na casquinha. Ou tem lugar que só põe as bolas de sorvete em cima. Então aqui é como se fosse uma casquinha daquela com uma bola de sorvete em cima, tá? Curiosamente, nesse ano aqui, nós adivinhamos essa questão, porque a gente já tinha feito as outras questões e eu comentei para os alunos na época que as variações que ele tinha mostrado, cone com cilindro, semisfera com cilindro
e as outras provas anteriores, a única configuração que faltava era o cone com a semisfera. E curiosamente veio na prova, foi bem bacana no ano, porque os alunos lá arrebentaram nessa questão aqui quando caiu, tá? Então, olha só, o item 86, então, ele vai querer alguma coisa. Ele vai querer, ó, a área da superfície lateral, né, do cone é inferior a 50 metros quadrados. Então, ele falou que esse modelo simplificado da árvore, ele é composto por um cone, certo? E em cima tem uma semisfera. Só que aqui a gente só está vendo uma face, uma visão frontal. A gente não está vendo a visão tridimensional. Por isso que a gente, no primeiro momento, olha e parece que não é um cone. É que ele só está mostrando o corte, né? A parte frontal. E aí, o que ele fez? Ele falou do cilindro só, né? do cone, aliás, nesse item aqui, tá? Então, você tem o cone embaixo e a semisfera em cima. Ele quer a área lateral do cone. Então, tá vendo que é mais um exercício querendo área lateral? Então, como eu falei para vocês, o que ele mais vai cobrar vai ser volume, área lateral, volume, área lateral, volume, área lateral, tá? Diante do que nós vimos, eu sei que eu preciso aqui calcular a área lateral do cone. Aí eu tenho que lembrar qual que é a área lateral do cone. Nós fizemos agora há pouco, ó. A área lateral do cone nós fizemos foi πRG. Então aqui, ó, πRG, tá? Nós sabemos que vai ser πRG. Aí eu preciso saber o quê? O raio e a geratriz, tá? Eu preciso da geratriz aqui desse cara. Então, qual seria o raio desse cara? Qual que seria o raio desse cone aqui? Quanto que o exercício falou ali pra gente que seria o raio desse cone? Se a gente for observar aqui, ó, ele vai trazer pra gente falando, ó, que existia um cilindro. Esse cone ele foi colocado dentro de um cilindro. Então tem um cilindro aqui originalmente. Esse cone está dentro desse cilindro. E esse cilindro tem raio 3. Se esse cone está inscrito aqui, ó, tá, no cilindro, e o cilindro tem raio 3, então ele também vai ter raio 3. Então a colega já até destacou aqui, ó. Então beleza, ó. Π vezes 3. O raio é 3. Aí falta, pessoal, a geratriz. Tá faltando aqui a geratriz. E aí, ó, a geratriz eu sei que é essa parte lateral. E aí veja que ele falou, ó, que o raio da base de um cilindro mede 3, o cone é equilátero. Isto é, o tamanho da geratriz é igual ao diâmetro da base. Ou seja, ele está me falando que a geratriz é igual ao diâmetro e o diâmetro eu sei que é o dobro do raio. Então, se o raio é 3, o dobro do raio vai dar o quê? 6. Então aqui eu nem precisei fazer o cálculo da geratriz por Pitágoras. Ele já facilitou minha vida. Tá vendo que eu falei que vocês não precisavam decorar o que é um cone equilátero, né? Normalmente não precisa, porque ele já põe essa dica, ele já explica pra gente como é que funciona. Então pronto, agora tá fácil fazer. Quanto que vai dar? Calcule aí pra mim, por favor, quanto que vai dar essa área lateral. E veja que é um item do tipo A, ó, certo e errado. E ele trouxe aqui pra gente, ó, a informação. Ele falou que tem que ser inferior a 50. Né? Tem que ser inferior a 50. Então ele falou que com base naquela informação lá, ó, amarela, né, ó, que era a área do cone, a área lateral do cone, ele falou que essa área lateral do cone é inferior a 50, menor que 50. Já colocaram aqui pra gente, ó, a colega colocou que a área deu 56,52, porque 3 vezes 6, 18, 18 vezes π, usando o π valendo 3,14, que ele falou para usar aqui de novo, ó, 3,14 vezes 18, vai dar então aproximadamente 56,52, tá? O do restante bateu, dos outros colegas aí bateu também? Deu o mesmo valor? Então vamos lá, ó, 56,52, tá? E aí ele falou que é inferior a 50. Esse valor aqui é inferior a 50? O item está certo ou o item está errado?
Qual que é o problema aqui do item? Ou então tá ok, tá tudo certinho? Ó, já destacaram aí pra mim que o item tá errado. O item tá errado, né, pessoal? Porque o nosso resultado deu 56. 56 é superior a 50 e não inferior a 50, tá? Então perceberam que não tem muito segredo, não tem mistério nas questões. É só a gente entender o estilo de cobrança e treinar muito as questões das provas anteriores, que é o que a gente está fazendo aqui agora, que vocês vão chegar lá para gabaritar matemática, para chegar para gabaritar e ganhar esses pontos da matéria que mais tem itens nessa prova, tá? Tanto no PAIS 1, quanto no 2, quanto no 3, matemática costuma ter mais itens do que as outras áreas, a não ser língua portuguesa, que se você misturar gramática com literatura, com interpretação de texto, aí de fato você vai ter um pouco mais de itens, né? Mas matemática normalmente vai ter um pouco mais de 10 itens ali. Não sei se vocês viram lá, eu já lancei a tarefa, então a tarefa seria a seguinte, ó. Vocês tentarem resolver as questões seguintes aqui, certo? E tentar caminhar para as outras e tentar resolver e postar os cálculos lá no Google Sala de Aula. E o prazo que vocês têm até segunda-feira. Essa seria a tarefa, o desafio que vocês têm aqui da parte de geometria espacial, tá? Então a ideia seria vocês tentarem resolver essas questões aqui e postar os cálculos, tirar foto dos cálculos, postar lá na tarefa que está agendada para vocês, tá bom? Perceberam que não tem muito segredo, não tem muito mistério, um item muito tranquilo, né? Os itens normalmente são tranquilos de resolver e tem muitos itens, né? Tem muitos itens. Exponencial e logaritmo, às vezes tem uns itens mais arrochados, mais pesados. Então, ganhar os itens de geometria espacial faz toda a diferença, porque você gabarita logo geometria espacial. Se caso você errar um outro item, de repente você pode errar de log. Mas de geometria espacial, o ideal é você gabaritar, dá para gabaritar todos os itens que aparecem ali, tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro encontro da parte aí de matemática. A ideia é que a gente tenha aí mais ou menos aí 7 encontros, se precisar a gente faz 8, mas vai ser mais ou menos por aqui, 7 encontros. E aí, em cada encontro do domingo, nós vamos avançando na prova de matemática, nas temáticas de matemática. E de segunda a sexta, nós vou mostrar para vocês quais são as obras, como estudar, o que vocês precisam saber básico de cada obra, qual que é a lógica de estudo de cada obra, para vocês chegarem também para gabaritar essas obras, tá? E também entender como aproveitar o conhecimento que vocês têm lá de história, geografia, filosofia, física, química e trazer isso para as obras. Ou quais assuntos dessas matérias que vocês estudaram que vocês vão ter que ter um olhar diferenciado, porque tal obra dialoga bastante com esse assunto, tá? Existe a possibilidade dessa obra aparecer naquela matéria e o pessoal cobrar ali de vocês, tá? Eu não sei o que vocês acharam, se eu fui claro para vocês, se vocês acharam que foi bacana, se acharam que foi interessante, se foi bacana. A pegada vai ser essa, a diferença é que amanhã estaremos juntos aqui analisando as obras, eu vou falar mais das obras e aí trazer alguns itens para a gente poder responder sobre elas, mas eu vou dar um panorama geral das obras para vocês, que é para vocês gabaritarem essas obras e com certeza tirar uma nota maior que 50 para ingressar no curso desejado de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o PAS UNB, vocês podem me mandar, podem postar lá no Google Sala de Aula. Ah, professor, eu queria saber a nota de corte do meu curso e tal. Alguns eu até já tinha conversado lá no início, quando adquiriram o curso, eu já avisei para vocês. Então, outros cursos aqui eu vi que o pessoal mandou lá depois. A maioria dos cursos eu já gravei no meu canal do YouTube, já está gravado lá, tem uma playlist só das notas de corte. Depois eu vou conferir quais os cursos que vocês finalizarem e vou postar lá o curso associado ao que cada um de vocês escolheu ali. E para que vocês tenham uma noção, se vocês não viram ainda esses vídeos meus lá, para vocês terem uma noção mínima de quanto que você precisa em cada etapa, para vocês, né, conferir como é que você está, se está no caminho certo, se não está pela nota que você tirou, tá? Nós vamos falar sobre redação também, não está na pauta, mas eu vou colocar para vocês também. E lá na Hotmart
todo mundo está com acesso já, pelo que eu conferi, todo mundo estava com acesso, né? Lá você já tem o material antecipado das análises das obras. Então, o material que eu vou usar nas aulas com vocês é o material do meu curso online lá da Hotmart, tá? Lá tem estudantes do Brasil inteiro, né? E aí vocês vão poder acessar lá. A Maria está perguntando como faz o acesso, né? Todos vocês, assim que vocês me encaminharam o print da transferência, eu pedi o e-mail de vocês. Então, alguns eu conversei com vocês, outros eu conversei com os pais de vocês, com a mãe de vocês. E aí eu pedi para conferir se chegou 2 e-mails. Um e-mail era do Google Sala de Aula, que deve ter chegado, porque todo mundo está nele. E o segundo e-mail era justamente da parte da Hotmart. Tem que ter chegado para vocês um segundo e-mail da Hotmart pedindo para vocês cadastrarem uma senha, tá? Quem não chegou, me manda aí no Google Sala de Aula ou no meu WhatsApp aí. Eu acho que todos vocês aqui do 2 têm meu número lá naquele grupo que a gente está com o professor Vitor. Me manda ou no WhatsApp ou manda aqui no Google Sala de Aula. Professor, não consegui acessar a Hotmart ainda, tá? Porque aí naquele e-mail você vai cadastrar um acesso, um login e uma senha, tá? Um e-mail e uma senha. E aí, quando vocês cadastrarem, realizarem esses acessos, basta vocês entrarem lá no site da Hotmart, que eu vou, ou então pelo aplicativo da Hotmart, e aí vocês entram lá e aí vocês cadastram para ter acesso ao curso, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Essa aqui normalmente é a tela de login. Essa é a tela aqui de login, ó. Que aí vocês vão entrar com a senha que vocês cadastraram. Tô abrindo aqui para vocês na tela. Essa é a tela de login, ó. Quando vocês entram lá na tela de login, vai abrir uma tela que vai pedir a senha, o e-mail e a senha. E aí quando vocês entrarem lá, vocês vão cair numa tela, numa área de trabalho, que vai ser diferente dessa aqui, vai ser mais ou menos parecida com essa aqui, ó. Estou abrindo aqui só para mostrar para vocês. Essa aqui é a minha tela de administrador, mas eu vou abrir aqui a tela de estudante para vocês verem, tá? Ó, então estou abrindo aqui a área do estudante, a área do aluno. Eu vou olhar o seu e-mail, Maria Antônia, e já vou mandar o convite para você, tá? Já vou olhar qual é o seu e-mail aqui, já vou olhar se eu não encaminhei ainda, porque aí eu já faço isso aqui agora, tá? Ó, vou abrir aqui a parte de conteúdo, vou abrir aqui a área do aluno, que é essa parte aqui, a área do aluno. Então aqui, ó, na área do aluno, vocês têm tudo o que vocês precisam saber sobre as obras. Eu já gravei aqui todas as aulas, nós vamos estudar todas elas, mas aqui vocês já têm, ó, videoaula, já está aqui, ó, videoaula sobre a obra, o resumo, indicações aqui ao lado de textos para vocês aprofundarem. Tem aqui a bateria de questões, ó, lista de exercício, tem o resumo teórico, tem o mapa mental da obra, tá? Então aqui, ó, você clica aqui, você pode baixar, ó, o mapa mental dessa obra. Então tá aqui, ó. É ótimo para revisão, né? Você já pegar aqui, você já pega o mapa mental da obra, já estuda aqui, ó. Tem esse mapa mental, mas tem a versão mais nova também que eu fiz, que já está lá pronto, só que está embaixo. No final de cada módulo tem a seção só dos mapas todos, tá? Então aqui você tem, por exemplo, a Igreja de São Francisco, né, que é uma outra obra, tem a videoaula, tem aqui o resumo teórico, aqui do lado tem videoaulas lá do YouTube que eu indico para vocês para aprofundar, e tem o resumo dessa aula, então tem o resumo teórico. O resumo teórico é um PDF que vocês têm aqui, que é ele que eu vou usar para revisar com vocês, que já tem as informações básicas sobre a obra. O básico que você precisa saber sobre aquela obra já está aqui. Informações do autor, característica daquela obra, possibilidades de cobrança nas matérias, o que a matriz do PAIS fala e as referências, tá? Então isso aqui vocês receberam gratuitamente ao adquirir o curso. Vocês receberam. Então eu tenho o curso do PAIS 1, 2 e 3 lá na Hotmart, nesse formato aqui, com tudo isso e outras coisas mais, tá? Para vocês lá, então vocês receberam gratuitamente isso aqui, quando vocês acessam lá. Aí tem todos os módulos, ó, tem o módulo de artes, tem o módulo das obras de teatro, tem aqui uma videoaula falando um pouco sobre a história do teatro, tem as obras de texto,
as obras de música. Então tá tudo aqui para vocês já mastigadinho para vocês estudarem. Nós vamos pegar mais ou menos uma área dessa por semana. Uma semana a gente vai focar nas obras de visuais, na outra semana nas obras de música, na outra semana nas obras de texto. Tem obra que é mais rápida, então em um encontro só a gente fala sobre elas. Então vai ser mais ou menos nesse sentido, tá? Então tá claro para vocês? Então espero que todo mundo tenha conseguido entrar, tá? Quem não entrou ainda, entra para conferir se o acesso tá ok. Vocês podem baixar o aplicativo Hotmart Sparkle, que vocês também têm acesso via aplicativo a esse material, mas pelo computador é do jeito que eu estou mostrando para vocês, tá? Vocês vão entrar lá na Hotmart/login, tá? E aí vocês vão acessar lá e entrar, tá bom? Então é basicamente isso aqui. Nos vemos amanhã, então. Amanhã um horário diferente, né? De segunda a sexta o horário vai ser diferente. E a gente começa, então, a falar sobre as obras aqui, tá bom? Eu não vou me alongar mais, me despeço de vocês. Obrigado pela presença, tá? E estaremos juntos aí amanhã para poder iniciar o estudo sobre as obras, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido claro aí com vocês. Essa vai ser a pegada de amanhã também. E a gente segue junto, contem comigo sempre. Tudo de bom para vocês, bom restinho de domingo, tá? Tchau, tchau. Tchau para vocês. Tô saindo aqui também.